Vemos um local inóspito vazio, até mesmo como se nunca tivesse existido uma vida ali, só que porém sempre na Terra. Onde se nasce um ser humano há vida em todos os lugares, mas vemos cabos antenados a algo. Seguimos em frente em busca do desconhecido, ou em busca do mistério. Mal saberíamos que a seguir dos cabos, nós deparamos com vários aparelhos tecnológicos de outro mundo, onde suas formas eram ambíguas, formas difíceis de compreender, onde uma tecnologia de camuflagem escondia através dela mais cabos que conectavam a uma espécie de computador alienígena superpotente, cápsulas esquisitas em forma de cilindro tecnológicas, 3 delas quebradas e apenas 2 ainda em Deus, mas apenas uma continha o recipiente de algo não ou alguém. E aí galera, feliz ano novo, bom 2025, né? O ano passado passou mó rápido, se louco. Bom rapaziada, valeu por quem assiste aí. Tava trocando ideia com um amigo aí. Ele me disse que ninguém, absolutamente ninguém, queria que eu desenvolvesse um mistério desse episódio. Mas já que ele disse isso, então eu vou rushar os episódios de Bandadan até a parte que interessa a Belle, né, o seu miserável. Mas chega de conversa, só bora pra o Caraíba da abertura. Aí quem quiser pular, e só pular 53 segundos, aí cai na teoria normal. Pronto, valeu. E como normalmente digo, que seja bem-vindo ao Samurai Teorias. Partiu. Bem, começando a partir do episódio 2, Momo começa a chamar o Ken Takakura de Okarun. Aí eles vão para a casa de sua avó Seiko Ayase, mas ao chegar percebem que é um talismã que não deixava Okarun passar, pois o mesmo estava amaldiçoado pela velha Turbo. Então Momo retira o talismã, mas ao entrar eles trocam suas roupas, mas Okarun não podia ficar longe da vista dela, senão a maldição se libertava. Mas eles ouvem uma campainha que só era tocada na presença de espíritos malignos, mas ao tentarem sair de fininho, eles são impedidos pela presença de um Et gigante que lutava sumo, mas eles teriam que colocar o talismã no lugar se quiserem ganhar, mas eles teriam que sair do local que estava cercado com paredes de pedra. Então Momo foca seus poderes em apenas libertar a presença da velha Turbo no corpo de Okarun. Ao fazer isso, Okarun ganha uma transformação onde os poderes de super velocidade da velha estão no seu corpo. Após derrotarem ele, a maldição no corpo de Okarun se solta e irá matar os dois, mas a avó de Momo, Seiko Ayase, chega nas mesmas horas. Episódio 3. Após a Seiko descer o sarrafo na velha Turbo Okarun e deixado num pequeno santuário no quintal de sua casa, então o Seiko faz um pequeno treinamento com os dois, onde descobrimos que Momo usava telecinese a partir de 2 mãos fantasmas que ela controlava, mas um incidente ocorre onde a presença da velha Turbo se solta mais uma vez. Então eles têm que ir lutar contra ela, mas ao chegar no túnel ela os encurrala. Mas desculpem, acabou a voz. Bem, voltando. Momo oferecer uma corrida caso eles percam, eles morrem, então a velha aceita, mas antes deles saírem do túnel ela os alcança, mas Momo libera os poderes do Okarun novamente, então eles começam a correria desenfreada pela cidade, perseguidos por um caranguejo gigante. Eles correm no final em uma linha de trem, a velha e derrotada. Então eles voltam para a casa de Momo, mas na escola Okarun percebe que seu precioso voltou, mas falta algo. Na saída, Momo a Okarun conversava, mas ele revela que suas bolas sumiram. Ao voltar para a casa de Momo, pera. Pausa para respirar. Voltando, então eles percebem que a velha Turbo se esconder no Okarun, então Momo a retira e a passa para uma pelúcia de gato, e o Okarun ganha a habilidade de se transformar naquela forma com os poderes da velha Turbo. A hora que bem entender, pera que eu tô sem ar aí. Então vamos prosseguir pra teoria. De fato toca a abertura porque eu tô sem ar.
Bem depois desse resumo os protagonistas Momo Ayase e Okarun estavam na casa de Seiko Ayase. Antes que me perguntem, eu vou distorcer um pouco a linha do tempo. Nessa época Okarun já poderia se transformar sem a ajuda da Momo, e eles já haviam treinado seus poderes um pouco a mais para aprender a controlá-los e expandir seus potenciais, e isso passa antes da apresentação da Ira no anime e manga. Elas estavam jantando até que dá a hora de Okarun ir embora. Okarun e Momo começam a conversar antes de se despedirem. E Ayase: que foi Okarun? Eu tava aqui pensando, o Ryu ele voltou pra escola. Eu não o vi nesses últimos dias. Eu também não. A última vez que nós ouvimos falar dele foi quando nos falamos no telefone. E mesmo essa foi a última vez. Que tal nós investigarmos no lugar onde pedimos para ele ir? Tá, mas que tal nós chamarmos a minha avó? Acho que não. O templo ficava nos limites de Kamiko-sho, então não seria muito útil os poderes dela. E faz sentido. Então tá, amanhã nos encontramos na rua leste do bairro Kinmukiko. Ayase: eu não conheço esse lugar. E a rua atrás do rio no Tsajikis depois da no mercado da Dona Sinoi. Tá, sei onde. Até amanhã Ayase. Até Okarun-kan. Manhã do dia seguinte, sábado 9/22 de 19 de abril de 2021. Ayase: eu tô aqui. Okarun-kan: bom dia. Então vambora. Tá bom, sobe aí. Então os dois começam a ir pedalando de bicicleta, passando pelas ruas de Kamiko-sho. Vemos os dois protagonistas chegando até uma rua que passava por um fim de asfalto e era areia, e então eles descem da bicicleta e continuam a pé. No local vemos cercas, ouvimos rangidos de pedaladas. Então os nossos protagonistas: ei Momo, você acha que seguro? Eu não sei, mas temos que investigar. Okarun-kan, você ainda consegue se transformar ou já está no seu limite? Não, ainda estou na primeira, não utilizei a minha transformação da velha turbo. Então vamos. Momo Ayase pula a cerca e vai do outro lado. Então ela se vira. Aí que nojo, que cheiro podre. Como e que ele conseguiu ficar aqui por mais de 1 minuto? Ai. Ayase podia ter me ajudado. Pior que era mesmo verdade. Aqui tem muito cheiro de ferro, igual ao Ryu tinha dito. Então já acabou com o mimimi? Já. Então bora. Tá, deixa só eu limpar meus óculos. Ué, Ayase, cadê você? Deixa de doidice, Okarun-kan, eu tô aqui, não tá me vendo? Ué, não, cadê você? Então vemos a mão de quase uma surgindo do nada. Anda logo, Okarun-kan, deixa de bobagem. Ayase, você tá só com as mãos. Peraok, e se eu volto, parte do meu corpo some? Já entendi, isso deve ser uma espécie de tecnologia de autocamuflagem. Ué, mas eu pensei que isso só era coisa de filme. Então quem tem essa tecnologia deve ter um baita segredo. Você acha que a gente devia mesmo entrar aqui antes de se preparar? Não viaja, Okarun-kan, nós já viemos até aqui, então vamos continuar. Tá bom. Realmente o cheiro mal passou, agora só tem cheiro de ferro. Então eles dão de cara com um portão de madeira, e ao descer as escadas do templo eles se encontram na sala de adoração a Buda. Ayase, esse templo é enorme, como vamos encontrar algo aqui? Tive uma ideia. Vamos nos separar. Você tá doida? E assim, ok, ou quem estiver aqui vai nos pegar de um em um. E claro que eu não seria tão boba assim, né, Okarun? Eu tenho um plano. E qual será a sua estratégia? Olha, se você for afetado, eu consigo visualizar sua energia espiritual, então eu saberei e vou te ajudar. Tá, enquanto a mim eu não tenho como saber se você estará em perigo. Eu vou deixar uma parte da minha aura com você. Ok, como assim, ok, aura?
e basicamente assim nosso corpo, e constituindo por membros, órgãos, tecidos e etc., mas o seu corpo para a aura, e basicamente um motor, e a gasolina como se fosse sua alma, e o que te mantém vivo, e dá origem a seus poderes e dons paranormais. Bom, entendeu? Sim, eu entendi. Bem, minha avó me ensinou o básico, mas já é o suficiente, então eu vou conectar minha aura com a sua caso algo ocorra comigo. Você vai sentir um leve choque, tá bom? Ok, entendido. Mas por onde começamos? Que tal você investigar os andares superiores e os andares abaixo? Tá, entendi. Vai lá. Então os dois se separam em forma de buscar pistas. Onde Okarun subia, Momo descia. Vemos Momo passando por escadas de madeira que rangiam enquanto ela seguia descendo as escadarias. Mas ela vê uma divisória, então ela para no andar que ela mesma seguia. Então ela puxa sua lanterna e começa a explorar o local onde foi. Já com Okarun ele subiu tranquilamente e estava seguindo pelos corredores até bater em um corredor sem saída. Mas ele percebe a mesma tecnologia de camuflagem do início. Mas o cheiro de ferro começou a se espalhar, então ele atravessa e se vê em uma espécie de vários quartos onde o mesmo vê alguns registros e documentos, nada demais, mas incrivelmente em um belo estado. Mas ao seguir ele se depara com um objeto voando e ele grita, se assustando, mas ele analisa e percebe que uma câmera, mas antes dele fazer algo ele perde a visão de onde estava. Afinal a tecnologia replicação de camuflagem havia um mercado e estava imitando a escuridão, então o mesmo não tinha ciência de onde ele estava e começa a voltar correndo por onde veio. Que estranho, parece ser celas, só que o que mais é surpreendente que há correntes não tão velhas assim, e ao se aproximar e fecha seus olhos e percebe que há sangue nelas, o que a deixa perplexa e a faz recua para uma cela atrás. Okarun então decide parar e analisa a distância que correu e entende que não vai poder confiar em sua visão, mas quando ele olha para trás, ele vê mais 4 objetos iguais àquele que ele havia acabado de fugir. Mas sem tempo os objetos começam a disparar feixes de energia. Ele se desvia de um por instinto e então ele se transformar para lutar, mas cercado de por uma chuva de faixas de energia que ele começou a se desviar. Por pouco ele se apoia na parede, desfiando de 3 disparos, então ele pula, bota as mãos no teto e com o impulso das mãos ela pula por cima de um, destruindo, e começa a desviar novamente, mas os mini-robôs começam a disparar incessantemente. Aí que desanimo, eu quero ir para casa, se bem que analisando os robôs tem campos cegos nas costas, então com isso ele dá um chute tornado em mais um que o destrói e faltam 2, mas ele é atingido no braço direito que ocasiona muita dor, mas ele resiste e derruba os outros 2 e tenta achar o lugar da onde veio, mas ele se destransforma com um choque em sua coluna que ia até sua coluna espinal. Ai, se eu tô indo, mas antes ele escuta algo atrás dele. Está com presa. Quem é você? Talvez o seu pior pesadelo. Então os dois se encaram por um estamperel, mas e não conseguimos ver a forma daquele ser. Então eu só estou procurando o meu amigo. Ele começou a se transformar. Então os dois começam dando um grande impulso para cima um do outro, mas o ser para e em uma velocidade assombrosa. Ele chuta Okarun que é imprensado na parede, mas se desvia de um soco que iria em sua direção, então arma uma pose de um guepardo prestes a correr, e então dá um impulso, novamente chocando-se com aquele, mas ele não aparentava muitos danos, e então os dois começam a trocar golpes onde o ser joga Okarun pela parede, quebrando a mesma, movendo a luta para outro cômodo, mas Okarun se recupera, põe as mãos no chão e começa a girar suas pernas para o alto, fazendo um mini tornado que puxa você, que o acerta com chute certeiro e o manda para o final da sala. Mas o ser também aparentava não ter sofrido tantos danos com seu golpe, e em um flash o ser acerta o Okarun em cheio com um soco imbuído de energia misteriosa que quebra mais
máscara do Ocarum, mas antes dele reagir o ser gera uma explosão que quebra os andares e os cômodos onde estavam. Então o Ocarum despenca de 5 andares e cai com destransformação e desmaio. Lute está acordada. Sim, vovó, como poderia dormir? Aí tanta emoção. Ah, que bom que está bem aqui na colônia espacial, onde nós chegaremos a um lugar melhor. Eu sei, vovó, mas eu não posso ir a lugar nenhum. Eu sou um mero peso às suas pesquisas. Lute, pare, você não é um peso para mim, vó, e minha neta, porque não me incomodaria. Se não fosse por mim, o Senhor teria tempo para trabalhar em salvar nosso povo, criar coisas magníficas onde até em 3 galáxias poderiam reconhecer o Senhor, mas o Senhor ainda se preocupar em me curar. Lute, deixa eu te contar alguma coisa. Eu, quando era mais novo, tive a mesma doença que você, mas meu pai me salvou. Ele era um gênio excepcional, com um projeto que ele me entregou para salvar, mas que tivesse essa maldita doença. Ela não permite que nós ficarmos na atmosfera de nosso planeta. Por isso meu pai construiu um traje para mim, onde eu fiquei tempo suficiente para a doença não me afetar mais. Mas com o passar das gerações, quando você nasceu, a doença estava num nível tão grave onde nunca conseguiríamos curá-la. Então eu vi um único raio de luz. E mesmo, qual? Eu descobri outra raça alienígena capaz de entrar o próprio material genético. Em um corredor vemos Momo ferida caminhando como se acabasse de sair de uma batalha onde havia escapado. Após ela virar, vê o Tedo caído junto de um buraco enorme nos andares superiores, e nos destroços ela vê o Ocarum e ela vai o mais rápido que conseguia até ele. Ocarum-kan, acorde, Ocarum-kan não ora para brincadeiras. O coração dele não tá batendo. Eu vou tentar te salvar, por favor, não morre. Ela começa a utilizar as mãos fantasmas para fazer o coração de Ocarum voltar a bater. Mas quando ela já estava desistindo, o Ocarum desperta tossindo muito. Ai, Ayase. Sim, eu tô aqui, seu idiota, e não me dá esse susto de novo, seu bastardo, filha da mãe. Tá bom, mas para de me bater, Ayase. E a propósito, você viu aquela coisa? Se refere àquela criatura que eu enfrentei. Muito provavelmente você também enfrentou. Sim, eu vi. Mas como nós enfrentamos ela, eu já estou na 3ª vez que me transformo, então agora só na hora essencial, e além do mais nós facilmente perdemos para ela e aparentemente eu não causei dano algum. Verdade, supondo que eu a enfrentei primeiro, ela saiu sem danos da minha luta, então nós não temos força para enfrentá-la, mas porque nós deixou vivos, afinal ela é infinitamente a nós, então por que nós deixar viver algo não tá batendo? Enfim, não temos respostas, mas só mais perguntas. Aparentemente os chique nos sistemas ocasionados por nossas lutas danificou aquela camuflagem ali, olha. Boa, Ocarum-kan, mas e o destino que nos aguarda? Iremos com tudo e recuperar nosso amigo, vamos entrar de cabeça nisso. Minha maldição, eu tenho que controlar. Sonho, derrotar meus demônios, darei calado. E esse é meu faro.